Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrado com a presença do palestrante José Amaral. Ele falará sobre o tema dependência química. Ele é filósofo por formação e um dos oradores mais requisitados do movimento espírita, facilitador de grupos de estudo e palestrante renomado. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo José Amaral. Boa noite de novo, pessoal. Para quem está chegando agora. Bom, hoje nós estamos aqui cumprindo uma tarefa determinada pela AME, Aliança Municipal Espírita. Faz parte de um movimento pela vida. E o tema que sobrou para nós aqui, que determinaram para nós fazermos, é sobre dependência química. Obviamente, eu não tenho nenhuma capacidade técnica para falar sobre o assunto, mas eu vivenciei o processo. E como vivenciando um processo, a gente aprende muita coisa, principalmente na militância e quando a gente sai fora da militância. Quando a gente ingressa, por exemplo, em grupos de apoio, como o Alcoólicos Anônimos, que é o meu caso, a gente tem muitas palestras, muitos estudos durante a nossa recuperação, mais aguda, né, no início, e a gente aprende, mesmo que a gente não queira, a gente aprende porque há um processo de repetição, há exaustão para a gente tentar engolir, deglutir, ruminar determinados conceitos. Apesar de mudanças acontecidas ao longo do tempo, principalmente na nomenclatura, eu ainda continuo mais ou menos dentro do assunto. Então, eu vou tentar fazer um misto para vocês de aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente vivenciou em termos de, principalmente no meu campo, que é alcoolismo. Obviamente, a gente vai fazer a interseção entre todo e qualquer processo de dependência química, tanto de drogas lícitas quanto de drogas ilícitas. Mas só que eu não gosto de falar de como que é o efeito, o que que faz, como que acontece, porque às vezes a gente, quando está querendo sair, a gente não quer saber do efeito, a gente quer saber como sair. A gente quer saber o caminho mais rápido para a gente se livrar do problema. Então eu prefiro tratar desse ser humano que, diante da vida, percebe que a vida vale a pena. E vale a pena lutar por ela, e vale a pena levantar-se e caminhar de forma diferente, mais lúcida, mais coerente com as belezas que o mundo traz para nós. Eu prefiro ter esse enfoque. Obviamente, a gente, para passar para isso, a gente pega os princípios básicos, os conceitos básicos. Quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de doença. É uma doença mental que tem, resvala nos comportamentos, resvala nas questões sociais, resvala em um monte de coisas, é multifatorial, mas é uma doença. Desde 1956 já é considerada uma doença, por muitos pesquisadores. Ela entra no CID-8 a partir de 1967, catalogado como doença, e já catalogado como doença grave. As características dessa doença é o seguinte: ela é incurável. Até agora não há possibilidade de a gente dizer assim, tem cura, porque a partir do momento em que ela está instalada, ela tem recuperação. Você pode recuperar, mas curar, até agora, em todos os estudos que eu fiz, ninguém é capaz de dizer que é possível curar a dependência ou curar, no caso principalmente do alcoolismo. E como não tem cura,
ela é uma doença crônica. Ela é primária e chega à cronicidade, às vezes, com uma certa, dependendo do indivíduo, chega a essa cronicidade muito rápido. Rápido em termos humanos, 10, 15 anos. Você desenvolve essa cronicidade. Diferente de outras drogas, por exemplo, que você já às vezes, no primeiro uso, você já atinge esse nível de cronicidade. Bom, ela é progressiva. Por quê? Porque é natural, quando você é dependente e o processo da intoxicação, quando entra um tóxico no nosso organismo, o nosso organismo imediatamente fala, tem tóxico aí, não pode circular tóxico. Isso mata. E aí o organismo tem que arranjar um jeito de expulsar isso. Tem que expurgar isso de qualquer jeito. Eu me lembro das aulas do doutor Otaviano, aliás, Otaviano Velho, vocês lembram dele? Carinhosamente, dando aula, desenhava, literalmente desenhava para nós leigos entendermos a lição. Ele dizia, com a clareza de um bom professor, que o alcoolismo, a utilização da bebida alcoólica, cronicamente, vai fazendo o seguinte: a pessoa ingere hoje uma dose, provoca um determinado tipo de reação no organismo. Altera, né, o organismo do indivíduo. Quando acaba o efeito, pode haver um efeito rebote e vai ao negativo. E aí a pessoa sente necessidade, fala, não, aquele dia eu estava bom, fui na festa do fulano, na hora que eu bebi eu fiquei alegrinho, cantei, imitei Nelson Gonçalves, não sei o quê, aconteceu, e ficou gostoso, e uma experiência boa tende a ser repetida. Uma próxima oportunidade, ele de novo faz a mesma coisa, e aí cria-se o ciclo do prazer. Bebe, sente prazer. Bebe, sente prazer. Bebe, sente prazer. E esse ciclo continua até ser quebrado. Ele se quebra. Bebe, problemas. Problema de ordem familiar, problema de ordem social, problema de ordem pessoal, problema, né, financeiro, e vai por aí afora. O elenco é grande. E na hora que acontece o problema, a pessoa toma um baque, mas insiste. Bebe, problema de novo. Bebe, problema de novo, e aí vem a avaliação. Qual que é o custo-benefício, né? Qual que é a condição de eu continuar no uso, e ao invés de obter o prazer que eu gostaria, não tenho mais condições de obter o prazer, e sim, estou perdendo família, estou perdendo trabalho, estou perdendo as minhas relações interpessoais. E a pessoa começa a fazer uma análise. E aí, quando você vai procurar ajuda, a gente recebe essas ilustrações, esses conceitos. Olha, você tem um problema crônico, uma doença crônica, ela vai ficando cada vez mais intensa, porque o seu organismo vai assimilando e tolerando cada vez uma dose maior, e ao tolerar uma dose maior, e você tentar buscar esse prazer que você obtinha na primeira dose, você não conseguindo, você vai tentar buscar numa dose maior. Se você for progressivamente aumentando a dose durante 10 anos, e depois para, por que não tem cura? Porque até agora o que tem se observado é que a prática nos diz que você pode beber 10 anos seguidos. No dia que você para, desintoxica, e depois, se voltar a beber o primeiro gole, você vai beber a mesma quantidade que você estava bebendo. É como se fosse uma esponja. Sabe essa esponja de lavar vasilha? Quando você encharca de água, se você pingar aqui em cima, o pingo cai aqui embaixo. Então, um equilíbrio dinâmico, né?
um pingo aqui, um pingo aqui. Mas se você espera secar, a esponja seca. Quando você for molhar novamente essa esponja, quanto de água você vai precisar para molhá-la totalmente? E é aí que às vezes acontecem as chamadas overdoses. Muita gente morre sem saber por que aconteceu. É porque quando ela volta a beber na mesma intensidade que estava antes, porque é quanto ela precisa para atingir o nível de prazer que ela necessita. Pensando nisso, a gente fica imaginando, se ela é uma doença incurável, progressiva, então é fatal. E o que nos esclarece é que ela é uma doença primária, ela não é decorrente de nada mais. A diferença entre uma doença primária e secundária é, por exemplo, se você pega uma gripe forte, essa gripe pode evoluir para uma pneumonia. Então, a pneumonia é uma doença secundária à gripe, que seria a doença primária. Alcoolismo, por exemplo, é uma doença primária. Por quê? Porque ela não decorre de nada. Mesmo a pessoa dizendo, não, mas eu bebo porque minha mãe faleceu, o meu carro, né, caiu na ribanceira, eu fiquei em dificuldade financeira. Não, isso pode até ter dado a ignição para você utilizar na busca, né, de um efeito prazeroso para superar uma determinada condição. Mas aí você pergunta para a pessoa, quanto tempo a sua mãe morreu? Eu falo, uns 25 anos atrás. Eu falo, nossa, até hoje. Aí você percebe que claramente a doença é primária, ela estava lá, ela foi descoberta. Existem estudos novos agora, inclusive tem uma palestra extraordinária da doutora Anete sobre dependência química. Quem quer, por exemplo, as relações técnicas da psiquiatria, da neurociência, inclusive até da genética, pega a palestra dela, que é extremamente ilustrativa para quem quer aprofundar no assunto. Existe até um marcador genético chamado P52, se não me engano, um negócio assim, P52. Eu tinha anotado aqui, esqueci onde é que eu estou anotando. 63 anos de idade, o negócio vai ficando feio. E determina exatamente essa compulsividade, a condição que o indivíduo tem de ser compulsivo. Ele pode nascer com isso. Então, não é a quantidade de bebida alcoólica que você bebe que te faz um alcoólico, um dependente. É o como você bebe e o como que isso age e altera todo o seu ser. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, por exemplo, mas eu bebo só no dia do meu aniversário. Mas tem problemas? Não. Todo aniversário meu eu passo internado. Então, meu filho. E tem gente que vai usar a vida inteira, mas aquela dosinha antes do almoço utiliza como um aperitivo e não vai ter problema. Por quê? Porque é exatamente essas condições individuais, a relação que você tem com o uso é que vai determinar se você instala ou não a dependência. Vai depender de você. O nível de tolerância que você tem, o nível de capacidade. Eu me lembro que quando o doutor Taveira ensinava para nós, ele falava, para você entender muito bem o que significa isso, para entender essa lógica, o alcoolismo é dado por uma deficiência, às vezes no campo fisiológico, às vezes no campo psicológico, no campo mental, no campo interrelacional. Como ela é multifatorial, você não tem como estabelecer qual que é a causa. Só se tiver realmente uma relação muito íntima entre o terapeuta e
paciente para saber e determinar isso. Mas o que ele dizia para nós é o seguinte: olha, para se ter uma ideia, há uma diferença entre um corpo de um provável indivíduo que vai desenvolver a dependência e uma pessoa saudável. Uma delas era a capacidade de metabolizar. Tem gente que metaboliza o álcool com muita facilidade. Em torno de 1,5 gramas até 10 gramas de álcool por quilograma de peso, ele metaboliza fácil. Isso significa que uma pessoa que bebe 13 mililitros de uma bebida alcoólica destilada, que tem mais de 30% de álcool, 13 mililitros são 2 conta-gotas e meio, ou uma nisguinha desse tamanhozinho assim, ó, de meio centímetro, num copo, esse copo americano. A pessoa bebe 70 quilos de peso, saúde física e mental, tudo ok. Esse indivíduo, ao beber, 80% do que ele bebe vai descer até o duodeno e ser absorvido e entrar na circulação sanguínea. 20% fica agarrado às paredes do esôfago e do estômago e vão ser absorvidas. E já começa o processo de destruição, porque álcool é utilizado na indústria como solvente. 2 doses de tequila, 2 doses de cachaça, já começam a ferir o estômago. Mas como a nossa capacidade de recomposição é muito grande, isso aí, depois de um determinado tempo, há a recomposição. Mas aquele bebedor crônico, contínuo, a destruição é extremamente significativa. E o doutor Otaviano passava isso para a gente com uma facilidade, a gente conseguia entender na linguagem dele simples, de médico, né, capaz de ensinar a partir do atendimento ao longo da sua história de vida. E ele dizia o seguinte, que o álcool etílico passa por 4 fases. A primeira fase, você tem que descobrir que tem um tóxico circulando no sistema, aí você joga uma enzima, o responsável pela eliminação é o fígado. 90%, 98% da eliminação é o fígado que é responsável. Joga uma enzima, quebra o álcool etílico, transformando em aldeído acético. Depois o aldeído acético ainda é tóxico, não pode ser eliminado. Quebra ácido acético, todo mundo conhece, é o vinagre. E na última fase, transforma o ácido acético em anidrido carbônico, ou CO2, e água. Agora pode ser eliminado. Então, esse nosso companheiro de 70 quilos, saúde perfeita, uma dose de 13 mililitros, ele gasta 1 hora para metabolizar. Agora, todo mundo, quando vai beber, chega no boteco do Tonho e fala: Tonho, põe 13 mililitros. Bebe, vai para a porta, senta, fica olhando as paisagens. 1 hora depois, fala: Tonhão, põe mais 13. Obviamente, você já vai ingerir uma quantidade bem maior do que isso, e isso é cumulativo, vai ficar. Às vezes a gente não consegue entender, e a explicação disso, os amigos às vezes falavam, é por isso que às vezes a pessoa bebe, e come um asinho de frango. 24 horas depois ele está arrotando a asinha de frango como se tivesse acabado de comer. E o doutor falava para nós, é porque é o seguinte, o nosso organismo ele tem uma prioridade, primeiro as primeiras coisas. Primeiro aquilo que é mais nocivo, tem que ser eliminado primeiro. Então, é por isso que às vezes o processo ainda está na eliminação e a asinha de frango está lá como se tivesse acabado de ingerir. E a pessoa vai para o boteco, chega lá e fala, o asinha de frango estragada aquela. Estou passando mal com aquela asinha de frango. Os 2 litros de cachaça não fez mal nenhum.
A alegria dos nossos mestres, dos nossos professores que ensinavam para a gente nessa época, era o bom humor. Aliás, uma das características de quem está em recuperação é a alegria. A primeira coisa que se nota claramente no processo da recuperação é a alegria. Não sei se porque a gente percebe que realmente tem chance, realmente é possível. Sabe, depois que você está jogado no mundo, às vezes na sarjeta, um mundo sem sentido, um mundo onde a gente não vê nada, onde a gente é rejeitado, expulso, porque geralmente a família não consegue entender como um processo de adoecimento, mas sim coloca nas contas de moral, coloca nas contas de culturalmente a gente traz isso. Não, porque não tem boa vontade, porque não tem força de vontade, porque é mau caráter, é porque é um vagabundo que não entende o que é. Essa é a doença. Se alguém chega em casa e fala, estou com câncer, o câncer está localizado em tal lugar, a família toda se reúne, vamos ver o que a gente pode fazer, e fica do lado do doente. Agora, se chegar em casa, eu sou um alcoólico, sou um portador de dependência química e a substância a qual eu sou dependente é o álcool etílico. A família vira as costas. Isso é falta de vergonha na cara. E a maioria, às vezes, das pessoas embarcam nessa postura de estigma. E o que mais acontece, e o que normalmente acontece, é exatamente essa segregação. Quantas vezes eu ouvi depoimentos de pessoas dizendo em salas de alcoólicos anônimos, às vezes eu ia para o bar e ficava lá sozinho, triste, autoestima no pé, e eu apontando um dedão imaginário para mim mesmo, dizendo, eu sou um canalha, eu sou um sem vergonha, eu não vou dar nada que presta na vida, não tenho condições de tocar a minha vida com acerto, eu não dou conta de fazer isso, meus filhos não me respeitam, minha esposa não me respeita, família não me respeita. Põe mais uma aí. Ou seja, ele está tentando buscar força e apoio para subir. Aí chega em casa, e no meio do caminho já vai pensando, agora eu chego lá em casa, que a jabiraca vai me encher a paciência. Não dá outra. Aí chega em casa, primeira coisa é um dedo em riste. Você é um sem vergonha. Você é um canalha, você é isso, você é aquilo. Às vezes, dá vontade de virar as costas e voltar para o boteco, mais uma. Quando você chega em Alcoólicos Anônimos, a pessoa pode estar suja, fedendo, fora da vida, totalmente estigmatizado, anos e anos, caído na sarjeta. Eu ajudei a levantar uma pessoa que tinha 7,8 anos. Minha esposa está aqui, ela ajudou. Quase 8 anos, dormindo debaixo de um carro, na Avenida Paraná, em frente ao cemitério do centro. A gente ia levar sanduíche para ele e tentando, todos os dias, assim, você precisa se levantar, você é gente boa, você sabe que você é gente boa, olha a quantidade de gente que gosta de você, deixa a gente gostar de você. E às vezes, quem sabe, você aprende a gostar de você mesmo. Mas eu não tenho solução. Tem sim. Quem falou que não tem? Tudo tem solução. Basta a gente juntar as forças necessárias para que a gente tenha uma força única capaz de nos manter em pé. Vamos tentar. Até que um dia conseguiu. Eu quero. Me ajuda então. Porque a família tinha totalmente abandonado, jogado fora, literalmente, jogado fora. E aí, nós levamos, colocamos um lugar para viver, arrumamos emprego, tudo direitinho. E aí, quando eu olhava para ele, eu falava assim, gente, que maravilha. O entusiasmo começa a surgir. Esse indivíduo, quando chega dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos, ele vai se sentar no banco de honra.
Na cidade, na sociedade, a sociedade o relegou a dormir debaixo de um carro, ia ser completamente invisível. Na sala de Alcoólicos Anônimos, ele já chega e recebe uma salva de palmas na hora que ele senta-se no banco de honra. E todos vão falar para ele, em homenagem a ele. Agradecê-lo. Meu irmão, nós aqui estamos te agradecendo profundamente. Porque a sua mensagem é clara. A sua mensagem é de que nós devemos continuar a nossa caminhada aqui, segura. E que bom que você veio. Que bom que você vai nos ajudar nessa caminhada. E me lembro, inclusive, de amigos enormes, bonitos, olhos verdes. Virava para ele e não tinha medo, não tinha preconceito, não tinha nada de dizer: nós aqui te amamos. E a pessoa fala assim: gente, você sabe que eu não estou julgado às traças, não? E já começava a puxar uma autoestima que capenga, cambaleante, vai levantando e fala: eu posso conseguir. Se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Então as portas não estão fechadas para mim. Eu vou conseguir, eu vou me irmanar. É por isso que chama-se de irmandade. Você é irmão. E aí a gente começa a entender o seguinte, que a solução é só a gente abrir o espaço. Mas o pré-requisito básico é: eu quero, eu admito, eu preciso. Porque sem esse primeiro pré-requisito, infelizmente, fica mais complicado, mais difícil. Mas com esse primeiro, eu quero, eu preciso, eu devo, aí as forças vão se juntando e as oportunidades de solução vão aparecendo. E aí as imagens ilustrativas vão aparecendo. Aí eu entendi. Por que eu não dava conta de parar? Por quê? Porque quando você ingere, o seu organismo altera tudo e vai para o estado completamente desequilibrado. Quando ele está voltando ao normal, significa que você está expulsando aquilo que está te intoxicando. Você está colocando para fora aquilo que está te prejudicando, você vai sentir os efeitos disso aí. E quais são os efeitos? O efeito rebote. Nós chamávamos, né, na nossa linguagem lá, de ressaca, bode, rebordosa. Tinha os nomes, né? Maria Chiquita, tinha um monte de nome. Cada um inventava um nome de acordo. Mas isso significava exatamente o seu organismo. Na hora que a gente entende o que significa isso, porque tem gente que chegava perto da gente e fala assim: não, porque graças a Deus eu bebo há 10 anos, nunca tive uma ressaca. Eu falei: então está intoxicado há 10 anos. Porque a ressaca é a eliminação da droga. Os efeitos da ressaca significam que você está conseguindo expulsar a droga, desintoxicar. A desintoxicação gera a ressaca. Aí é aquela hora. É por isso que o cara bebe, vai para casa, 3h30 da manhã, na hora que começa a eliminar a droga, dá aquela secura na boca, sabe? Branquinho, parecendo que passou cola tenaz. Lembra que as colas, branquinho? Você acorda de manhã, custa despregar o beiço. 3h30. Vai para beber água. Chega lá para beber água, na hora que bebe água, ou água gostosa, sabe aquela água que faz engute? Vai no bico mesmo, porque olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, você vai no bico, engute. E segundo os médicos que explicavam para nós as reações, o efeito é exotérmico, tem muito ácido clorídrico no estômago, água em cima de ácido clorídrico, o efeito é exotérmico, gera calor.
Às vezes, na hora que está voltando, vomita e olha para o chão que está saindo uma fumaça. E fala, Senhor bom Jesus, eu estou morrendo. Quantas vezes a gente passou por isso? E aí acorda no dia seguinte, hipersensibilidade à luz. O que significa isso? O seu organismo está lutando com unhas e dentes para expulsar a droga, para expulsar o tóxico. Você está começando a voltar aos esquemas, à normalidade. Mas aí você chega na esquina, hoje eu estou feio. Apaga esse sol, pelo amor de Deus. Hipersensibilidade à luz, sensação de perda de piso, sabe aquela sensação que você anda, dá aquele galeado, parecendo que tiraram o chão debaixo de você? Tudo desequilibrado. Aí você chega no boteco, tem sempre um para te dar uma receita infalível. Sabe o que é bom para isso? Bebe uma para rebater de ontem. Aí você vai, funciona? Funciona. Bebe uma para rebater de ontem. Olha o que vai acontecer. O organismo dele estava lutando com unhas e dentes para expulsar a droga, para desintoxicar. Quando ele bebe uma para rebater de ontem, ele volta todo ao estado intoxicado. E no que ele volta ao estado intoxicado, ele descobre, então funciona. E aí começa o processo e o ciclo da dependência. Quando ele estiver sentindo os efeitos, tremor, hipersensibilidade, dor de cabeça, bebe uma para rebater de ontem e volta ao estado intoxicado. E a cada dia que passa, ele vai precisando de uma dose maior, até a overdose. Aí, quando você começa a entender isso, o doutor também fala assim, entenda isso. Na hora que você estiver sentindo a ressaca, deixa. E se você realmente não tiver condições de elaborar isso e de controlar isso, então significa que você é um bebedor problema. E se é um bebedor problema, abra o olho. Porque aí está o início de toda a sua caminhada para a dependência, a cronificação dela e, obviamente, é fatal. E eu ficava imaginando, aí que você vai entender muitas coisas. Quantas coisas a gente esclarece nessa simplicidade, nessa linguagem simples de companheiros mesmo, a gente vai entendendo como é que funciona o nosso dia a dia. O que nos faz mal não é o 20º gole, nem o 100º. O que nos faz mal é o primeiro. É por isso que, sabiamente, evite o primeiro gole. O primeiro, qualquer um dá conta de evitar. Por quê? Porque nós ainda estamos de posse, mais ou menos, de uma certa lucidez. Se a gente entender que realmente quer, aquele pré-requisito básico, eu quero, eu preciso, então evitar o primeiro é bom. É fácil. Eu dou conta de evitar. E aí você precisa de motivos para evitar todos os dias. E não é para sempre, porque a AA não coloca para nós, por exemplo, a situação de, não, vou parar para sempre. Para sempre é tempo até mandar parar. Não, é só hoje, só por hoje. E se as coisas apertarem, eu vou pedir 1 hora. Se não der conta, 5 minutos. Quantas vezes eu ouvi depoimentos de pessoas que chegam no bar, pede a bebida, fica olhando a bebida com a mão no copo, começa a tremer e pede a Deus, ao poder superior, porque ele não fala em Deus, pede ao poder superior, mais 5 minutos, eu só quero mais 5 minutos. E às vezes vai ao banheiro, ajoelha-se em banheiro de boteco,
suja-se, chora, volta, paga e sai sem beber. Luta diária. Luta de quem tem agora um propósito. Eu preciso me recuperar, eu preciso trabalhar isso em mim. Quando a gente observa dessa forma e a vida passa a fazer sentido, a gente começa a buscar novos significados, novos prazeres, a nova vida se descortina diante de nós. E aí, a dependência química é uma doença que pode ser superada, que pode ser, o indivíduo pode ser recuperado a partir dali. Provavelmente, você pode morrer de uma doença aguda. Uma doença aguda, geralmente, quando você vai para o hospital, das duas, uma. Ou você cura totalmente, ou você morre. A doença crônica, não. Você não morre da doença crônica. Você vai morrendo aos poucos. Ela vai aumentando. Ela vai te minando. Ela vai te destruindo. Então, o quê? Quem tem a capacidade de fazer o autodiagnóstico em tempo, e basta um pouquinho de maturidade para você entender o seguinte: bom, já que é assim, então eu não dou conta. O outro dá conta. O outro vai fazer a vida inteira. Mas se o outro dá, a questão é dele. O meu organismo, a minha vida, a minha história de vida é a minha história de vida. E eu tenho que respeitar a minha história de vida. Às vezes a gente fica pensando, mas como é? No meu tempo de alcoolismo, eu fechava minha loja mais cedo, sabe? Não entrou, passava mais de meia hora sem entrar um cliente lá dentro, hoje está ruim, não vai dar conta. Eu baixava as portas e ia para o boteco. Chegava lá no boteco, eu estava bebendo sossegado, de repente entrava uma pessoa que estava acabando de sair do serviço, pegava daquelas cervejinhas pequititinhas, assim, sabe, aquelas naniquinhas, aquelas gordinhas, naniquinhas, botava no copo lá, meio copo mais ou menos, virava, conversava um bocadinho, pagava e ia embora, largava um restinho. Eu falei, gente, que desaforo, que desperdício. Às vezes o dono do boteco queria pegar e falei, não, senhor, está perto de mim, por direito de propriedade. Por quê? Porque essa é a diferença. Tem gente que vai beber a vida inteira desse jeito. Não vai ter problema. Mas aquele que instalou a dependência, ele vai beber sempre até a embriaguez. Não tem meio termo. Então, esses sintomas vão se criando. Basta você começar a abrir o olho, aguçar o seu olhar, e você vai perceber se você é ou não. Fica claro isso aí. Eu tenho um questionário diagnóstico, o Hospital John Hopkins norte-americano fez um questionário de mais de 70 perguntas. Sintetizando esse questionário, dá mais ou menos umas 10, 12, que é um questionário de autodiagnóstico. Você pode levar para casa e fazer. Entra na internet, procura o diagnóstico, o autodiagnóstico lá, lê as perguntas e responda para você mesmo. Quando eu peguei esse folheto e li, eu respondi 3 afirmativamente. E ingressei. A doença já está instalada em mim. A gravidade vai depender de cada um. Tem gente que vai ingressar por causa desse porre que toma no dia do aniversário. Vi vários. Eu ingressei, por quê? Foi porque todo aniversário meu, todo Natal, eu era internado. E por ser internado, eu cheguei à conclusão que era um bebedor problema, e um bebedor problema precisa de se recuperar. Vocês querem o diagnóstico? Vou passar para vocês, então, para vocês verem como é que é simples. As respostas podem ser dadas de forma muito simples.
Primeira delas. Nos últimos 12 meses, você já ingeriu bebida alcoólica em jejum? A famosa para rebater de ontem, sabe? Acorda de manhã, trêmulo, e aí fala, eu preciso de um trago. Esse é o ciclo, já está numa situação. Eu me lembro de um companheiro nosso que dizia o seguinte, ele não conseguia ir trabalhar sem a bebida. Mas não podia entrar na empresa com bebida, porque tinha revista. Era revistado. Né? Normas da empresa. Então o que ele fez? Foi lá do outro lado do muro, fez um buraquinho no muro e enterrou o vidrinho de cachaça, lá uma garrafinha de cachaça, meio no rumo do buraquinho. E aí dava uma furguinha lá, ele saía, dando uma descansada e tal, coisa e tal. Ia lá, o pessoal começou a perceber, que tem alguma coisa lá naquele cantinho daquele muro. Ele ia lá, pegava despistadamente, porque senão ele não dava conta. Esse indivíduo, eu devo a ele muito da minha recuperação, porque é o seguinte, ele contava as histórias. Ele chegou num momento em que ele estava tão desesperado, mas tão desesperado para a sua recuperação, que ele chegou a fazer, eu faço qualquer promessa, aí alguém, não sei se por brincadeira, para zombar, ou por sério, acreditava realmente, falou para ele, colhe o xixi de um gato à meia-noite numa encruzilhada e beba. E ele contava isso rindo, porque o riso dele já era exatamente a condição de superação dele. Ele contava e ria, gargalhava, e fazia a gente sentir um prazer enorme estar ali, ajudando-o e sendo ajudado na recuperação. E ele pegou um gato, botou dentro de um saco de moar, rumou, custou arranjar uma encruzilhada, arranjou. Na hora que chegou ele lembrou, eu vou colher o xixi do gato aonde? Não tinha levado nenhuma vasilha, andou lá para o meio do mato, lá, achou uma canequinha de massa de tomate, foi essa aqui mesmo. E na hora que estava chegando meia-noite, ele falou, como é que eu vou fazer para esse gato fazer xixi exatamente meia-noite? Olha o drama, ele ia resenhando o drama de forma extremamente bem-humorada. A gente sabia o drama que era, mas sabia também o valor do seu riso, o valor da sua espontaneidade. Ah, não deu outro, ele falou assim, vai ser preciso bater nesse gato. E ele surrou o gato até escorreu, ele colheu na caniquinha, bebeu, o trem era ruim, ele falou, o trem é ruim demais da conta. Ficou um gosto amarguento, salgado na minha boca, que eu pensei, na hora que eu for embora, eu passo no boteco do Tonho e bebo uma para desinfetar. Isso era a nossa recuperação. Esse era o gesto de carinho, o gesto de amor que ele tinha para conosco, dizendo, nesse modo de contar, que a vida valia a pena, a vida pode se divertir com as nossas próprias desgraças. Mal sabia ele que ele estava exatamente dando o fim de um ciclo psicoterapêutico. Quando você é capaz de rir das suas desgraças, as suas desgraças não exercem nenhum poder sobre você mais. Você já as superou. E ainda ensinava outros a se superarem. Então, já bebeu, já usou a chamada rebater de ontem, para emendar efeitos. Emendar efeitos. Segundo, já sentiu algum tipo de apagamento? Apagou. É um estado pré-coma, né? A dose é muito alta e você apaga, não lembra de nada no dia seguinte.
Não é aquele apagamento de araque, não, né? Porque tem uns que bebem, depois no dia seguinte lembra de tudo, mas a mulher, ou, né, vice-versa, pergunta, não, eu não estou lembrando de nada, não, tem que ter feio demais da conta para o meu lado. Não, não é isso não. É o apagamento mesmo, real. Já denuncia uma situação de prevenção. Tem que ficar de olho no processo. Já mudou do tipo de bebida, bebe uma bebida que contém menos álcool, mais álcool, passa a beber uma bebida que tem menos álcool, depois de um determinado tempo não aguenta e volta de novo àquela que tem mais álcool. Ou seja, você já está enfrentando a necessidade de uma dose maior cada vez mais. Isso vai ficar claro na sua... A linguagem nossa, na sua militância alcoólica, vai ficar claro isso aí. Quando você não consegue, ou você tem que beber muito mais para atingir o mesmo efeito que você gostaria de ter. Sua paz de espírito está abalada por causa do uso de bebida, ou de qualquer tipo de droga. Sua paz de espírito já não encontra mais, você fica completamente ligado no processo. Já começou a esquecer família, já começou a esquecer trabalho, as coisas passam a não te interessar mais. Outra, sua situação financeira está abalada por causa do uso de bebida ou qualquer outro tipo de droga. Aquela história, bebe no boteco do Tonho, na hora que tiver muita coisa pendurada, você some, vai para o boteco do Chico, né? Aí começa uma nova conta, aí quando está muito pendurado no Chico, você volta lá e dá um por conta lá no Tonho, para reabrir a conta, e a pessoa começa a perceber que a sua vida, em termos financeiros, está desequilibrada. No campo da droga, por exemplo, imagina o que acontece com uma pessoa que está no uso do crack. Imagina, que é extremamente compulsivo, é uma droga extremamente compulsiva. A pessoa não pensa em mais nada. Então, se a família expulsa, se a sociedade não tem como cuidar, esse indivíduo vai ficar restrito às suas ações. E uma delas, a mais provável que acontece na sua grande maioria, é a criminalidade, o roubo e assim por diante. Uma vida, uma reencarnação, às vezes desperdiçada, sendo que às vezes a gente pode, nós temos condições de fazer esse processo de conscientização, para que mais pessoas se recuperem ao longo da vida. Fica bravo, essa perguntinha aqui é fantástica. Você fica bravo quando alguém diz para você que o seu modo de beber ou de usar qualquer coisa está desequilibrado e você já começa a apelar, fala, que é isso, rapaz, bebo quando eu quero, paro quando eu quero, ninguém tem conta com isso, graças a Deus lá em casa as latas estão cheias. As latas estão cheias, mas e o coração dos meninos? E o coração da esposa, do marido? Coração do pai, da mãe. Como é que está o esquema? Aí, nessa hora, vale a reflexão. E eu, particularmente, gosto dessa, porque essa era uma das que eu respondi afirmativamente. Já bebeu para esquecer aborrecimentos e desgostos? Todo filme, o caboclo briga com a mulher, vai para onde? A próxima cena é boteco. Estereótipo. Como se bebida resolvesse o problema, solucionasse o problema. Aí, já bebeu para esquecer aborrecimentos e desgostos? Está triste, vai para o boteco, principalmente se tocar aquelas músicas, né? Aquelas músicas ela me largou, ela foi embora, ela pisou em mim, eu não sei o quê.
Aí o caboclo falou, põe mais um, agora põe mesmo, põe 2 dedos. Mas só tem um. Eu falei, não, é daqui no dedão do pé. As brincadeiras surgem. Eu fico impressionado de ver que você chega na segunda-feira no trabalho, tem disputa de quem é que bebeu mais. Nó, eu e o Chico, nós bebemos uma caixa disso, mais não sei o quê, mais 1 litro disso. Aí o outro falou, nossa, vocês é mole demais. Eu Tom e Suzinho, nós deu conta disso. Disputa quem é que se intoxica mais. Símbolo de virilidade e masculinidade. É um tempo que a gente precisa de refletir sobre isso. Bom, para encerrar a conversa aqui, eu deixo para vocês um teste que, para mim, eu aprendi com um médico, que falou assim, ó, você quer descobrir mesmo se você tem alcoolismo? Principalmente no campo do alcoolismo, que eu falei para vocês que fica mais fixado no campo do alcoolismo, porque eu não vou falar das outras drogas, se vocês quiserem, vocês pegam, mais uma vez eu repito, pega a palestra da doutora Anete, que ela dá detalhes da função e ação de cada droga, cada tipo de droga, as depressoras, as estimuladoras, todo tipo de droga, ela dá, inclusive dá o mecanismo, o que acontece no cérebro da pessoa. Eu não tenho memória para guardar isso. O teste que ele ensinava para nós é o seguinte, esse teste, para mim, ele é infalível, ele dizia. Faz o seguinte, não pode marcar data. Você não pode escolher data. É de hoje, 90 dias. Nesses 90 dias, você vai se colocar um projeto. Se propor um projeto. Toda oportunidade que eu tiver de ingerir bebida alcoólica, eu vou ingerir uma única e exclusiva dose. No caso de bebida destilada, no caso de bebida fermentada, 1 copo, 1 lata, taça de vinho, 1 taça. Se, por qualquer motivo, nesses 90 dias que você se propõe, você não conseguir ficar naquilo que você se propôs, vai para casa, olha para o espelho e vê se vale a pena recuperar-se. Porque é um fortíssimo indicativo que quem não tem controle sobre a bebida, que quem não é portador, consegue. Quem é, não consegue. Porque ingeriu a primeira dose, vai até a embriaguez. Deu para entender? É isso que eu tinha para vocês. Não é uma palestra técnica, mas é uma palestra ilustrativa que eu tentei fazer um semidepoimento, que é o que mais a gente faz quando a gente está no trabalho de recuperação. É falar dos nossos dramas, ajudando o outro também a falar dos dramas dele, e aí a gente se esforça para um apoiar o outro. É um trabalho eminentemente solidário, solidariedade no seu sentido absoluto. Eu tenho que ser apoio sólido para o outro. Solidariedade é a qualidade de ser sólido. Então, se eu sou apoio sólido para o outro, ele se esforçará para ser apoio sólido para mim. E aí, a gente se ajuda mutuamente. Essa é a função dos grupos de apoio. E funciona. Funciona bem para quem quer. Tá ok? Espero que, se tiver alguém aqui dentro dessa sala com problemas, bem-vindo à recuperação. E me conta, porque aí vai me ajudar, porque eu ficarei 24 horas sem beber em homenagem a você. Tá ok? Boa noite, gente.